que aconteceu com uma das maiores sensações da história do futebol? No início da temporada 2023-24, ele foi uma das maiores sensações da história. Todo jogo tinha gol do Bellingham. Era um massacre por parte do meio-campista inglês que estava realmente encantando o mundo inteiro com o futebol dele. Tava todo mundo cravando que ele ia eventualmente ganhar uma bola de ouro. E ele realmente estava jogando num nível bem acima do resto. Só que de uma hora para outra, nessa mesma temporada, ele foi aos poucos perdendo esse protagonismo dentro do Real Madrid e outros jogadores como o Vini Júnior foram ganhando esse destaque. Até a gente chegar num ponto de hoje que ninguém mais praticamente fala do Bellingham. Ele nem sequer mais é cogitado, por exemplo, para um top 10 da bola de ouro, sendo que no começo da temporada 23-24 era quase indiscutível que ele merecia tá entre os primeiros nessa discussão. Parece que ele foi colocado quase num status de coadjuvante, mesmo que ele ainda esteja jogando muita bola. Ele continua sendo aquele jogador incrível, aquele mesmo jogador que chamou a atenção do Real Madrid e fez eles tirarem ele do Borussia Dortmund por um valor absurdo. Então o que aconteceu pro Bellingham desaparecer? E tem uma resposta pra isso que não é nem culpa dele. Antes mesmo dele já vestir a camisa do Real Madrid, o Bellingham já era visto como esse fenômeno, como esse futuro craque, desde a época que ele jogava no Birmingham. E com 17 anos de idade ele deixou o clube da segunda divisão da Inglaterra e foi parar lá no Borussia Dortmund por 25 milhões de libras. E ele era considerado tanto uma promessa que o Birmingham aposentou a camisa dele. Isso mesmo, o clube aposentou a camisa de um moleque de 17 anos de idade. Pra você ver quanta fé botavam que o Bellingham ia se tornar esse grande jogador que ele é hoje. E ele não demorou muito pra justificar esse investimento do Borussia. Lá na Bundesliga, ele se destacou muito, não só pelos números que ele tinha, mas também por aquele comportamento que ele tinha em campo, sendo muito maduro pra idade e sendo praticamente ali um líder dentro daquele elenco que tinha vários jogadores mais experientes. Ele era um jogador muito descrito por quem passava no Borussia Dortmund como um cara muito físico, inteligente e que tinha um conhecimento tático absurdo para a idade dele. E em 2022, 2023, só com 19 anos, ele conseguiu empilhar 14 gols, 7 assistências e ainda foi eleito o jogador da temporada da Bundesliga. E foi aí que o Real Madrid decidiu que não ia esperar mais para contratar ele. Foi então que eles desembolsaram 133 milhões de euros, somando todos os bônus e metas que foram atingidos até agora no contrato, para trazer não só mais um meio-campista, mas um meio-campista que eles acreditavam que poderia ser bola de ouro no futuro. E ele também se tornou o britânico jovem mais caro da história numa transferência para fora da Inglaterra. E foi aí na temporada 2023-24 que a gente conheceu o Bellingham. Esse nome estava em todo lugar, Jude Bellingham, espalhado em todas as manchetes, todas as notícias, todos os jornais, e logo de cara o Ancelotti já montou um time num 4-3-1-2 e colocou ele como o meia central, dando liberdade total para ele poder pisar na área, praticamente como um segundo atacante, e foi aí que o caos começou, porque nos 10 primeiros jogos de La Liga, ele marcou 10 gols. Todo jogo ele estava aparecendo e decidindo pro Real Madrid. Ele estava liderando a tabela de artilharia de La Liga e fazendo gol de qualquer jeito. Tudo isso sendo um meia. E ele não tinha só esse ritmo, mas ele também tinha esse controle. Ele conseguia conduzir muito bem o ritmo do jogo no ataque. Tinha essa presença, esse impacto ali próximo da área para o Real Madrid. E quando chegou o clássico contra o Barcelona fora de casa, com o estádio lotado, o Bellingham simplesmente destruiu naquele jogo, fazendo 2 gols, comandando a virada do Real e saindo ovacionado até pelos rivais. Aquilo ali foi a consagração, foi aquele jogo que marcou o ponto máximo da temporada e colocou o nome Bellingham no centro do mundo do futebol. E na Champions League foi mais do mesmo, foram 4 gols nos 6 jogos da fase de grupos, mantendo essa mesma média de praticamente 1 gol por jogo. Era praticamente impossível de ignorar o fenômeno Bellingham, ele tinha virado um monstro do futebol. Era um meio-campista de 20 anos de idade que estava jogando como um veterano, ele estava decidindo tudo em todas as competições. Ninguém jogava mais que ele naquele momento, ninguém era mais dominante, ninguém tinha mais a cara da bola de ouro. Por 3 meses o futebol teve um dono, e esse dono era Jude Bellingham. Mas aí começou a vir o problema, porque depois da 11ª rodada de La Liga, alguma coisa mudou. Esse nome que estava estampando todas as manchetes começou a desaparecer aos poucos. O Jude Bellingham, que tinha começado a temporada como o melhor jogador do mundo, simplesmente
perdeu essa força. Dos 10 gols que ele marcou nas primeiras rodadas, ele fez mais 9 em todas as outras 28 rodadas restantes do campeonato. Aquele ímpeto, aquela avalanche ofensiva dele simplesmente sumiu. E o pior é que ninguém percebeu isso como uma má fase. É como se ele tivesse simplesmente saído de cena. E quem entrou no lugar? Vinícius Júnior. Porque enquanto o Bellingham parou de ser esse fator decisivo, parou de ser o cara que decidia os jogos pro Real, o Vini começou a destruir. Ele estava marcando contra todo mundo e em jogos importantes do Real, como na Champions League contra o Leipzig, dando show ali contra o Manchester City, decidindo contra o Bayern de Munique e ainda meteu o gol na final da Champions contra o Dortmund. O protagonismo do Real Madrid mudou de mãos. Processo bem parecido com o que vinha acontecendo com o Rodrigo já há algum tempo. E essa queda do Bellingham não foi por acaso. E tiveram 3 fatores bem evidentes para isso. O primeiro deles foi a questão física. Porque ele começou a jogar muitos jogos no sacrifício, ele teve sérios problemas no ombro e chegou a sentir dores recorrentes, sem falar em algumas entorses que ele sofreu no tornozelo em momentos importantes da temporada. E mesmo jogando com dor, ele continuava em campo, mas é óbvio que isso afetou o rendimento dele. O segundo ponto foi a mudança de papel que ele sofreu no Real Madrid. Se antes ele era praticamente esse segundo atacante que tinha essa liberdade para entrar na área o tempo todo, agora ele passou a ser quase um meia mais fixo, preso ali na criação, mais longe do gol. E isso muda tudo, porque a capacidade de finalização que ele tem como uma das suas principais qualidades e que fazia dele um grande artilheiro começou a ser desperdiçada. E o terceiro motivo foi o ajuste tático do time. O Real Madrid passou a jogar cada vez mais pelos lados, explorando ali principalmente os duelos do Vini contra os zagueiros adversários e menos o jogo por dentro, onde o Bellingham dominava no começo da temporada. Isso não é necessariamente uma crítica ao modelo de jogo do Real Madrid, é só um apontamento de que com todo esse processo, essas mudanças táticas no Real Madrid estavam jogando o Bellingham ali pro canto, tornando o futebol dele mais discreto, mas não menos importante pro funcionamento do Real. Porque se ninguém percebeu, o nome dele foi desaparecendo das manchetes, desaparecendo do protagonismo do Real Madrid. Por mais que ele ainda fosse uma peça importante e essencial para o funcionamento desse time, o modo de jogo que ele estava sendo colocado dentro do sistema tático do Real Madrid inibia ele de ser a grande estrela que ele tem qualidade para ser. Com o Vini Júnior brilhando ali na reta final da Champions, dominando todos os grandes jogos do Real, o Bellingham já não era mais esse nome natural para vencer a Bola de Ouro. Ainda tinha uma chance real e ela atendia ali pelo nome da Eurocopa. A ideia é muito clara porque se a Inglaterra conseguisse ser campeã, ele voltaria para a briga e mais do que isso, digo até que voltaria a ser um dos favoritos a ganhar, porque foi exatamente um dos fatores que influenciou o Rodri, que levou o prêmio da Bola de Ouro depois de uma temporada sólida e o título da Euro com a Espanha. E o Bellingham chegou a ter seus momentos, foram 2 gols e 1 assistência, sendo um desses de bicicleta nas oitavas de final contra a Eslováquia, nos acréscimos, salvando a Inglaterra de uma eliminação precoce. Mas a verdade é que ele oscilou. Ele foi decisivo em alguns jogos sim, mas irregular em outros. Teve essa dificuldade de manter um alto nível durante todo o torneio. E na final, contra a própria Espanha do Rodri, o Bellingham foi discreto no jogo. Ele tentou resolver sozinho em algumas vezes e perdeu essa conexão com o time. Inclusive foi muito criticado, até mesmo gerando algumas falas do Thomas Tuchel, que assumiu a Inglaterra depois da Euro, dizendo que ele precisa ser mais disciplinado taticamente para conservar energia e não comprometer o coletivo quando estiver jogando pela seleção. No final das contas, a Inglaterra acabou perdendo o campeonato, e com esse vice, essa Bola de Ouro também escapou das mãos do Bellingham, que terminou em 3º lugar na premiação, o que foi justo pela temporada, mas distante daquele favoritismo absoluto que a gente desenhava nos 3 primeiros meses da temporada. E se a temporada 23-24 terminou em frustração nesse sentido, a temporada 24-25 foi ainda pior, porque com a chegada do Mbappé no Real Madrid, isso bagunçou ainda mais taticamente o Real. Esse time que já tinha o Vinícius, já tinha o Rodrigo, já tinha o Bellingham, agora precisava encontrar uma forma de colocar mais uma peça nesse ataque. E foi aí que nasceu esse caos tático que eles viveram ao longo dessa temporada, com o Ancelotti precisando de alguma forma encaixar os 4 dentro do ataque. A gente discute um pouco mais esses detalhes no vídeo que tá aparecendo no card aqui agora para vocês, que eu falo exatamente sobre o caos que aconteceu no Real Madrid nessa temporada. Mas em resumo, ninguém sabia exatamente onde jogar. O Vini e o Mbappé estavam brigando pelo mesmo espaço na esquerda, o Rodrigo estava tentando sobreviver ali na direita e o Bellingham acabou mais uma vez como sendo a peça sacrificada, tendo que ficar recuado demais, sem ter liberdade para atacar
e ficando preso ali no meio de campo completamente desorganizado, perdendo de vez esse protagonismo que ele poderia ter. E o Real chegou até a ter bons momentos na temporada, mas ainda assim oscilou demais, foi eliminado da Champions pelo Arsenal e perdeu os principais títulos que poderia ganhar na temporada, como La Liga e a Copa do Rei. E o Bellingham, apesar de ter tido alguns bons números, como 14 gols e 14 assistências, que mostram ainda essa importância dele dentro do Real, ainda assim não conseguiu ter esse mesmo impacto que ele tinha no começo da temporada passada. Uma temporada que ele terminou fazendo 23 gols sendo um meio-campista. Isso mostra exatamente como esse protagonismo dele tá sumindo dentro do Real. E ele sequer foi mencionado, por exemplo, no top 10 da Bola de Ouro desse ano. Essa, pra mim, com certeza, é a temporada mais frustrante, talvez, da carreira dele. Só que existe uma luz no fim do túnel pra isso, nem tudo tá acabado. Principalmente agora com a chegada do Xabi Alonso no Real Madrid. O Xabi é um ex-meio-campista genial, um dos maiores da sua geração. E ele jogou no Real Madrid, então ele conhece como poucos o que é a alma de jogar nesse time. Ele entende exatamente o que um jogador como o Bellingham precisa pra render no auge. No tempo dele do Leverkusen, ele mostrou que pode dar uma importância, um protagonismo muito grande para os seus meio-campistas. Isso pode então devolver para o Bellingham aquele papel de protagonista que fez ele brilhar, sendo esse meio-campista ele com uma liberdade para pisar na área, para atacar os espaços, para tentar decidir os jogos. Essa chance perfeita para ter uma reconstrução de imagem, porque no Leverkusen do Alonso era muito comum você ver os meias infiltrarem a área enquanto os alas ficavam abertos para garantir essa amplitude e permitindo então um jogo mais fluido no centro do campo. E se ele tentar replicar isso no Real Madrid, e ele tem peças para fazer algo parecido, talvez ali com dois atacantes mais fixos, como o Vini Júnior e o Mbappé, considerando essa possível saída do Rodrigo, o Bellingham pode ter essa liberdade maior para flutuar nas linhas, como ele fazia no próprio Borussia Dortmund e nos primeiros meses de Real Madrid. Agora, para isso dar certo, 3 coisas importantes têm que acontecer. Primeiro, o Bellingham tem que estar 100% fisicamente, ele também precisa jogar na sua função ideal, que não é nem recuado demais e nem engolido ali no meio das estrelas do Real. E, acima de tudo, o time precisa funcionar coletivamente, porque ninguém brilha sozinho no meio de um caos. E agora, se tudo se alinhar, ele pode sim voltar ao topo, voltar a ser aquele meio-campista artilheiro que a gente espera que ele seja e também entrar na discussão da Bola de Ouro para 2026. Mas aí tá, o que aconteceu com o Jude Bellingham? Eu quero saber a sua opinião, não esquece de escrever aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fut, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.